Olá, é muito bom poder ligar aqui a minha câmera para falar com você sobre a palavra de Deus mais uma vez através deste estudo. E eu cumprimento a você que agora me assiste com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o estudo de hoje, como você viu, é o estudo do tema 126, que fala também sobre o sofrimento, né, como o penúltimo que nós vimos. E eu convido a você que antes de nós iniciarmos o estudo, você ore juntamente comigo, em sinal de reverência e de adoração. Nós vamos nos prostrar diante de nosso Deus para suplicarmos a Ele, então, a unção do alto para mais esse estudo. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Honrado, exaltado, louvado, adorado por toda a eternidade, seja o teu nome e o nome de teu Filho unigênito, coautor na criação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, por nos dar a oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua Palavra. E não podemos fazê-lo, Senhor, sem pedir a Tua iluminação, sem pedir a unção do alto, para que compreendamos o tema que vamos estudar aqui agora, Senhor, o ministério do sofrimento. Pedimos que nos ajude a entender e a estarmos dispostos a sofrer por Ti, se for preciso, para que assim venhamos dar testemunho da verdade. Te pedimos essas bênçãos em nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Este estudo é um estudo com 12 perguntas e respostas. E a primeira pergunta, ela diz assim: por que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete? Vamos ver o que diz o sábio Salomão. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7, verso 2. Então é muito interessante, né? Quando a gente vai num velório, as pessoas tendem a refletir na sua vida, se elas estão vivendo de forma adequada, porque elas veem como a vida é passageira e que um dia também elas vão falecer, e elas precisam então aplicar aí ao seu coração as lições que precisam ser entendidas, as correções que precisam ser feitas, não é? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 2. Eu estou com bastante frio hoje, não sei se vocês repararam, estou aqui com um colete de lã. Hoje está bem frio aqui, se eu tremer um pouquinho vocês não reparam, tá bom? Pergunta 2. Que pediu Davi a Deus que lhe ensinasse? Então vamos ver o que Deus pediu, o que Davi pediu, melhor dizendo, a Deus para lhe ensinar. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Salmo 39, verso 4. Ver também Salmo 90, verso 12. Aqui nós vemos como o salmista, ele pediu a Deus para ajudá-lo a conhecer, né, como ele era frágil, que ele teria um fim, né, e que ele precisava então viver de forma aí sábia, né? Vamos para a pergunta 3. Por que melhor é a tristeza do que o riso? Vamos ver. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes 7, verso 3. Os gatinhos aqui dispararam a miar agora. Então nós vemos aqui que
Salomão ele diz que a tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É difícil entender essas palavras, né? Ainda mais contrastando as mesmas com outro provérbio de Salomão, onde ele diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Né? E agora aqui ele fala, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas vamos ver a explicação que é dada aí na nota em seguida. Muitos dos mais lindos cânticos de paz, confiança e esperança que os filhos de Deus entoam neste mundo lhes foram inspirados nos silenciosos e escuros aposentos da tristeza. As aflições santificadas suavizam as asperezas da vida, abrandam a solidão da natureza, controlam as ambições humanas, consomem a escória do egoísmo e da mundanidade, abatem o orgulho, vencem as paixões, revelam aos homens seu próprio coração, suas próprias fraquezas, faltas, defeitos e perigos, ensinam a paciência e a submissão, disciplinam os espíritos turbulentos, aprofundam-nos e enriquecem-nos a experiência. Então nós vemos aí que a tristeza, ela tem também a sua, não aquela tristeza desmedida, aquela tristeza totalmente negativa, que só pensa no pior, mas aquela tristeza racional, aquela tristeza ponderada, aquela tristeza que nos faz refletir, né, em como ser pessoas melhores, pessoas que busquem mais a Deus. Enfim, essa nota aqui foi bem clara, né, nesse sentido. Vamos aí para a próxima pergunta, pergunta 4. São os justos poupados das aflições do mundo? Vamos ver. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. Então, o Senhor nos livra, né? Mesmo que nós tenhamos que passar por algumas aflições, mas Ele não nos deixa nessas aflições constantemente. Ele nos livra, né? Ele nos dá solução. Pergunta 5. Tem Deus prazer em afligir quem quer que seja? Já vimos essa pergunta em 2 estudos anteriores. Vamos agora ver novamente esse verso de Lamentações 3, 31 a 33. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Lamentações 3, 31 a 33. Então nós vemos aqui que ele não é um Deus sádico, como muitas pessoas pensam, que Deus é um Deus sádico, que joga dados, que aflige os seres humanos por prazer de ver a humanidade sofrendo, por prazer de ver as pessoas se dando mal. Não, Deus não é esse Deus sádico que muitas pessoas pensam. Ele é um Deus misericordioso, cheio de compaixão. Pergunta 6. Aflige Deus e deixa o castigado em desespero? Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Jó 5, 17 e 18. Então ele não deixa, né, em desespero, ele cura a chaga, ele faz e ele cura. O exemplo de Jó aí é o mais clássico da Bíblia que mostra isso, né? A cura que Deus proporcionou a Jó e a redenção aí da vida dele de todo o sofrimento, dando a ele aí a restauração de sua vida, né? Ainda em dobro de tudo que ele possuía. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 7. Com que palavras é repetida essa mesma verdade? Vamos ver. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias 6, verso 1. Ver também Isaías 61, 1 a 3. Então nós vemos aqui que nessas palavras, mais uma vez, é dito que Ele sara.
Ele faz a chaga e ele sara, né? Ele cura. E tudo isso tem um propósito de lapidar o nosso caráter, de nos preparar para a eternidade, né? Pergunta 8. A quem castiga Deus? E é importante essa pergunta porque muitas pessoas pensam que Deus não castiga. Mas a Bíblia fala claramente que Deus castiga, né? Já vimos aqui no verso de Jó 5, 17 e 18 e de Oséias 6, verso 1. Agora vamos ver a quem que Deus castiga. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, verso 6. Olha que interessante. Então, ele castiga os filhos, os seus filhos. Por quê? Porque ele usa do castigo para corrigir, como meio de correção. Agora vamos continuar entendendo como é esse castigo. Pergunta 9. É isso no momento fonte de regozijo? Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, verso 11. E aí na nota diz que muitas das mais profundas alegrias dos corações cristãos são os cânticos aprendidos na agrura da provação. Muita natureza enregelada é aquecida e enternecida pela dor que a tortura. Então, olha que interessante, né? Nós vemos aí que da tristeza, da angústia, da necessidade, pode brotar o quê? Pode brotar esperança, pode brotar ânimo, pode brotar louvor a Deus, pode brotar confiança de que Deus dará a solução e pode brotar ações de graças depois que a pessoa sai daquela situação tão terrível, né? Então tudo isso são meios, são ministros de Deus para enriquecer a nossa vida espiritual. Pergunta 10. Que além do pecado causa mais tristeza do que qualquer outra coisa? Vamos ver o que além do pecado causa mais tristeza do que tudo. A morte ou perda de entes queridos, né? Então, além do pecado e suas consequências, né? A morte, que também é uma consequência do pecado, a perda de entes queridos, causa uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma solidão, um vazio muito grandes, né? Eu, graças a Deus, ainda não tive nenhuma perda significativa assim, numa pessoa próxima da família, como pai, mãe, cônjuge, ou irmão, irmã, mas eu creio que deve ser uma dor realmente muito intensa, muito difícil de suportar pelo que a gente percebe na experiência de outras pessoas, né? Vamos para a penúltima pergunta deste estudo do tema 126, o Ministério do Sofrimento. Essa pergunta, ela traz a seguinte questão para nós. Produz a morte tristeza insuportável nos cristãos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Então, não deve ser uma dor insuportável. Aqui o apóstolo está nos aconselhando para nós não sermos ignorantes, né? Acerca dos que já dormem, dos que faleceram, para que a gente não viva sem esperança como as outras pessoas que não creem em Deus, que não creem na ressurreição, que não creem na vida que Deus está preparando para nós na eternidade, né? Aqui na nota em nosso estudo diz que Deus usa muitas vezes a perda de entes queridos para converter as pessoas e desfazer os laços que as ligam demasiadamente à terra. Perseguição, doença, a perda da vista, do ouvido ou de um membro, perda de uma propriedade ou outras calamidades podem semelhantemente ser veículos de nossa aproximação a Deus. Vê Salmo 119, 71 e Isaías 26, verso 9. Então, essas coisas, todas elas aí cooperam, né,
para nos aproximar de Deus, para nos levar a sermos pessoas transformadas, né, pelo seu poder. E última pergunta, pergunta 12. Que fazem por nós as aflições transitórias? A Bíblia diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 2 Coríntios 4, verso 17. Vê Romanos 8, 28, né? Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero dizer agora a você, diretamente à sua mente, ao seu coração, que se você está passando por um momento de aflição, um momento de tribulação na sua vida, um momento em que você está sendo tentado a perder as suas esperanças, a perder a sua fé no Todo-Poderoso, não esmoreça, não se deixe abater e não se deixe desconfiar totalmente do Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Você precisa perseverar, você precisa aumentar a sua fé através do estudo da Palavra de Deus, percebendo a forma maravilhosa que Deus conduziu a vida de tantos homens, né? A história de José é uma outra história linda, que mostra como Deus, em meio a tanta tribulação que aquele jovem passou, escreveu uma história linda na vida dele. E tantos outros, né? E ele quer e pode fazer o mesmo na sua vida. Então confie que tudo que você está passando um dia será ainda motivo de você dar testemunhos de todas as grandiosas bênçãos e vitórias que Deus vai lhe conceder. Fique firme, não desanime, porque a vitória está logo à frente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistirem mais um estudo aqui comigo da Palavra de Deus e até o próximo estudo, se Deus nos permitir. Até lá!